Constelação familiar é religião? Essa é uma pergunta que eu escuto o tempo todo. Constelação familiar não é religião. Constelação familiar não é doutrina. Constelação familiar não é esoterismo. Constelação familiar não é espiritismo. O que é constelação familiar? É uma forma terapêutica a serviço das pessoas. O que é constelação familiar? É uma forma de ajuda. O fundador da constelação familiar, o alemão Bert Hellinger, ele vai dizer em sua última obra, antes de morrer, com muita clareza, que a constelação familiar é uma forma de ajuda e que nós, consteladores, somos ajudantes. Eu acho isso de uma simplicidade tamanha, muito bonito, muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Tudo que é simples é também profundo. Então, no fim das contas, a constelação familiar é um conjunto para ajudar você em suas dificuldades. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um tema, quando você tem uma questão para ser resolvida, você procura uma constelação familiar. E nós vamos olhar para essa questão, para essa dificuldade, a partir do sistema familiar. Todos nós temos um sistema familiar, que é a nossa família. O nosso sistema familiar tem códigos próprios. Nós temos uma maneira própria de comportamento, de entendimento, de agir. Então, quando você tem um tema, quando você tem uma questão, quando você tem uma dificuldade, nós, consteladores, ajudantes, olhamos para esse tema dentro do sistema familiar. E ali a gente olha o que está acontecendo em relação às ordens do amor. E é ordens do amor? São 3 ordens do amor: pertencimento, o equilíbrio e a ordem. Quando tem algo fora do lugar, quando tem algo desordenado, a vida se torna incompleta, insatisfeita, desassossegada. Então tudo tem uma ordem. E se na sua vida tem algo fora de ordem, você não consegue ter bom resultado na sua vida e fica faltando alguma coisa. Equilíbrio: se você não equilibra, se você dá demais, ou se você recebe demais, se você fica nessas duas pontas, né? Ou 8 ou 80, não sabe o que é equilíbrio, não sabe tomar e dar numa mesma proporção, a sua vida também fica difícil. Quem dá demais se torna grande, autoritário demais, dono demais. Quem recebe demais se torna mimado, criança, infantil demais. Então nós temos que equilibrar. Eu dou e eu recebo e eu dou. O dar e o tomar o tempo todo. Ordem, equilíbrio e pertencimento. O que é o pertencimento? No nosso agir familiar, a gente age muitas vezes com moralidade. Então a gente categoriza as pessoas, os certos e os errados. E então os certos nós queremos, os errados nós excluímos. Na concepção de pertencimento dentro do sistema familiar, todos fazem parte. Independente se você fez moralmente uma coisa certa ou errada, você faz parte da família. Se tem alguém excluído, se alguém perdeu o direito de pertencimento, a família, a vida se torna incompleta e a vida fica faltando alguma coisa. Então, a constelação familiar não tem mistério. Ela trabalha com essas 3 leis sistêmicas que a gente diz que são as ordens do amor. E ela trabalha com a concepção de sistema familiar. Não tem o sistema das abelhas, não tem o sistema das formigas, não tem o sistema dos animais. Tudo na natureza tem um sistema. E nós, humanos e famílias, temos o sistema familiar, o clã, uma maneira própria que nos liga. Então, eu
não sou somente eu, mas dentro de mim tem meu pai e minha mãe, graças a Deus. E meu pai e minha mãe trazem com eles os seus pais, que são os meus avós. E assim por diante, ou seja, aqui antes do meu nascimento existe uma concepção familiar. E eu trago comigo uma fidelidade, uma relação, eu trago uma integração com o meu sistema familiar. Então eu tenho muito dos meus avós, muito dos meus pais, dos meus irmãos, e tudo o que acontece em mim tem relação com esse sistema do qual eu tomo parte, eu sou integrante. Isso é a constelação familiar. Isso não tem nada a ver com religião. Religião é doutrina, religião é igreja, religião é fé. Se você não tem fé, não tem religião, pode fazer sua constelação familiar do mesmo jeito. Se você é religioso, também faça sua constelação familiar, porque a constelação familiar não vai atrapalhar a sua religião. Não tem nenhuma noção de pecado, não tem nenhuma noção de igreja. É outra, é uma ciência, é uma filosofia, é uma sabedoria, é uma forma de ajuda a serviço de todos. Muitas pessoas têm dúvida, a constelação familiar trabalha com ancestrais, não é espiritismo isso? Não tem nada de espiritismo. Se você conhece um pouco sobre a doutrina espírita, sobre Allan Kardec, você vai ver que não tem nada a ver. Não existe aqui incorporação, não existe aqui ligação com os mortos, não existe aqui psicografia, não existe aqui nada que diz respeito ao universo espírita. Dentro da constelação familiar, nós trabalhamos com os pés no chão, com a realidade da nossa vida. A nossa ligação com a nossa família é a ligação interior, que eu diria que é o nível profundo de espiritualidade. Então a espiritualidade faz parte porque nós temos um espírito, uma alma que nos anima, que nos coloca em movimento, que faz a vida acontecer. Pessoas que misturam religião com constelação familiar estão misturando realidades que não necessariamente precisam caminharem juntas. Então, esse vídeo é para deixar claro que a constelação familiar é uma ferramenta aberta a todas as pessoas. Independente da sua religião, você pode buscar a constelação familiar para ajudar você no seu crescimento. Você não precisa se tornar um fiel da constelação familiar. A constelação familiar não está pedindo fiéis. Você faz sua constelação da mesma forma que você vai em um psicólogo, que você vai em um médico. Você procura um profissional de constelação para resolver uma questão. Lá você consegue enxergar. E quando você consegue enxergar, você consegue mudar a sua postura. O que faz ter resultado em uma constelação familiar é a mudança da vida. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas quando eu mudo, não é? Eu mudo, então a minha prática de vida, se eu sou arrogante, se eu sou autoritário, se eu excluo pessoas, então quando eu descubro que eu tenho que mudar, que eu tenho que acolher, que eu tenho que transformar, que eu tenho que começar de novo, quando eu mudo a minha postura, aí eu mudo os meus resultados, eu alcanço novos resultados. Se trata disso, é algo bem distinto, é algo muito bonito. Eu trago no meu coração, por exemplo, a minha grande fé, a minha grande amizade com Jesus Cristo. Por exemplo, quando eu olho os evangelhos, a prática de Jesus, eu vejo que a constelação familiar traz muito daquilo que Jesus ensinou, que é a unidade, que é o respeito, que é a família, que é o amor a todos, que é o não julgamento. São valores de Jesus ou valores das religiões que nós percebemos que a constelação familiar traz. Mas a constelação familiar não é religião, não pertence a nenhuma religião, ela é livre e ao mesmo tempo ela está a serviço de todos que são religiosos e de todos que não são religiosos. É um trabalho a serviço da vida de uma forma muito aberta, muito exuberante e muito bonita. O próprio Cristo falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A constelação é esse movimento de conhecimento da verdade, do que acontece, do que atua, da dinâmica oculta em minha vida, na sua vida. Quando você acessa essa verdade, você se liberta. E o próprio Cristo falou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, se trata de buscar a vida. Esse conhecimento, como a psicologia, as terapias, a constelação familiar, que é uma ferramenta extraordinária, são ferramentas para que a gente tenha acesso à vida. Ela não nos rouba, ela não nos diminui, ela não nos atrapalha, pelo contrário, ela nos ajuda. Quem faz uma constelação familiar descobre um caminho de amar e de reconciliar. Como é que começa uma constelação familiar? Começa você colocando o seu tema, que é o seu problema, que é a sua dificuldade. Como é que termina uma constelação familiar? Quando você reconcilia todas as suas realidades. Não existe algo mais divino, mais bonito do que quando a gente é capaz de reconciliar todas as nossas realidades e deixar de ser pela metade e ser inteiro. Ser inteiro, não ser dividido, mas estar completo a serviço da vida. Então a constelação familiar é esse processo de reconciliação, de olhar familiar, de olhar sistêmico, para que você possa conciliar todas as realidades com leveza, sem cobrança, sem juízo, não é? Você possa reconciliar tudo isso e dizer: agora eu posso olhar a todos com amor. Quando você pode olhar a todos com amor, aí sim nós concluímos a constelação familiar. Olho meu pai com amor, minha mãe com amor, meus vínculos amorosos com amor, olho os meus irmãos, olho a todas as realidades com muito amor. Quando eu olho com profundo amor e quando a minha relação é amorosa para com tudo e para com todos, nós chegamos então ao final de um movimento sistêmico das constelações familiares. E ali então nós alcançamos a solução. E então dentro de nós nasce uma grande alegria, um grande contentamento de estarmos harmonicamente com a vida. A vida em nós. É isso. Seja bem-vindo às constelações familiares. Eu descobri essa ferramenta e eu tenho grande alegria de ver a riqueza que é constelar, a riqueza que é descobrir a orientação certa para a nossa vida, a partir do amor, a partir da ordem, do equilíbrio, do pertencimento. Se você precisa fazer a sua constelação familiar para alcançar um melhor resultado em sua vida, para destravar, para mudar a sua vida, saindo da sua dificuldade, descobrindo um caminho de vida, de expansão, de alegria, de prosperidade, de amor, entre em contato comigo. Eu tenho grande alegria de servir a você, de servir ao seu sistema familiar e de servir a todos. Aqui embaixo tem todas as informações. Eu atendo presencialmente aqui em Campinas, São Paulo, e de forma online eu atendo para o Brasil, para qualquer estado, para qualquer cidade, para qualquer lugar do mundo. Então agende sua constelação e seja bem-vindo a esse caminho profissional, bonito, seguro, direto e a favor da vida, que são as constelações familiares. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdo de qualidade. Se você já está inscrito aqui, muito obrigado por estarmos juntos. Ativa o sininho aqui para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Vamos adiante a serviço da vida. Vamos com coragem, vamos tomar a vida em nossas mãos e construir. Muito obrigado, gratidão.